Na boca do crime! Uma madrugada de pânico para os moradores da praça. Na boca do crime! Salve, salve, confraria! Hoje estamos para mais um Na Boca do Crime. Na Boca do Crime, o seu programa de crimes virtuais, crimes da rua, crimes do cotidiano. Hoje, programa internacional. Hoje nós vamos falar sobre dois criminosos internacionais, mas um deles teve participação e vida no Brasil. Hoje o Na Boca do Crime vai abordar D.B. Cooper e Ronald Biggs, também chamado de Ronnie Biggs. Como sempre, quem vem aí salvar e ajudar a gente a entender a história é o nosso amigo Filipão. Fala, Filipão. Fala, Hernani. Fala, ouvintes do Na Boca do Crime. Cara, esse programa aqui tem um potencial muito grande, tem muita coisa para ser falada, viu, ouvintes? Tanto o Ronald Biggs quanto o D.B. Cooper são figuras internacionais muito grandes. O Ronald Biggs, principalmente, vão ter conexões malucas. O filho do Ronald Biggs é do balão mágico. Muita coisa bacana para ser descoberta. Espero que vocês gostem. Começando por D.B. Cooper, uma coisa que muita gente não sabe e é um mal entendido. Jamais existiu D.B. Cooper. Esse nome, D.B. Cooper, não existiu. O criminoso em questão usou o nome falso de Dan Cooper. Um jornalista, erroneamente, confundiu com... Porque aí foi assim. O Dan, um cara deu o nome falso lá no embarque do avião como Dan Cooper. Aí a polícia foi investigar e chamou um rapaz chamado, que o rapaz realmente chamava D.B. Cooper, né, abreviado. Então, aí pegou e chamou um D.B. Cooper para ser interrogado. E aí um jornalista, de forma precipitada, errônea, soltou que o nome do criminoso era D.B. Cooper. Nunca foi. O criminoso se apresentou para comprar passagem como Dan Cooper. D.B. Cooper nunca existiu. É só o... Vamos colocar aqui, é só o que o povo... É como ficou conhecido na cultura popular. Exatamente, falou, né? exatamente. Se você falar Dan Cooper, muita gente não sabe. D.B. Cooper, bastante gente conhece. Vamos começar por... Mas a gente vai chamar ele aqui como D.B. Cooper, tá? Mas vocês já sabem que é Dan Cooper. Exatamente. Não tem o B. Até em várias séries, em HQs, inspiradas no caso, em vários negócios, nunca ele é chamado de Dan Cooper. Por exemplo, não sei se você já viu aquela série, né, a Prison Break. Essa série aí já é meio antiguinha. Não conheço. Lá, um dos presos nessa série, ele era suspeito de ser o D.B. Cooper, né? E até mesmo as pessoas, todo mundo lá chamava o cara de D.B. Cooper. Então, ele é uma figura bem popular hoje em dia, todo mundo chama ele de D.B. Cooper. Uma pessoa foi no aeroporto, isso no ano 71. Naquela época você comprava passagem tranquilo, você não tinha raio-x, não tinha exigência, podia fumar dentro do avião, podia beber dentro do avião, cachaçar. Era uma outra época. E ainda mais porque era um voo doméstico, né, Hernani? Ah, sim, era um voo. Ele foi fazer um voo muito curtinho. De meia hora? Parece que era voo de meia hora. É isso mesmo, parece que é voo de meia hora, assim. Exatamente, aí não tinha... Os caras nem olhavam sua mala, nada, só disseram que era que nem rodoviária. Você só pagava a passagem e já entrava direto no avião. Bom, pois bem, ele se apresenta como Dan Cooper, compra uma passagem em dinheiro vivo, compra a passagem e embarca no avião muito bem trajado, usando um sapato fino, usando um terno, gravata, certo? Tinha óculos escuros, mas a princípio ele não estava usando óculos escuros, depois ele começa a utilizar. Muito bem trajado e com uma maleta. Que aparentava... Então, tudo dava a entender que era um homem de negócio. Um homem bem vestido, de terno. Qualquer pessoa olharia e pensava se tratar de um homem de negócios. O fato dele pagar a passagem com dinheiro vivo
é óbvio que já faz menção, porque se ele utilizasse o cheque, por exemplo, o cheque pegaria a caligrafia e tudo. Então, ele foi, friamente, ele foi pensando nos passos, em cada passo dele. O nome falso. A questão do nome falso que eu queria saber, Felipe, será que isso foi um documento falso que ele fez, ou ele só falou que o nome dele era assim? Eu não sei como é que era isso. Olha, eu também não sei, mas em nenhum momento fala aqui que ele teve que apresentar um documento, né? Creio eu que na época, né, principalmente por ser um voo doméstico muito, muito rápido e também ser início da década de 70, né? Ele não teve de apresentar nenhum tipo de documento, ele só comprou uma passagem, que nem rodoviária mesmo. Aí por isso eu acho que ele não teve de apresentar nenhum documento, ele só deu o nome dele, como D. Cooper, né? E um fato importante certo. Também, Nani, foi que isso vai ser importante pro futuro da história, ouvintes, guardem aí que ele entrou especificamente em um avião Boeing 727. Isso aí vai ser importante, guardem aí. Certo. Inclusive, eu ouvi boato que os funcionários da Boeing estavam insatisfeitos. Por isso que, eu não sei se você vai lembrar disso, Felipe. Nos anos seguintes, disseram que podia ser ex-funcionário da Boeing porque eles estavam insatisfeitos com a empresa. Não sei se tem relação ou não. Mas, de fato, quem fez o crime, quem fez o tal do Dan Cooper, sabia muito do que ele estava falando. Porque ele sabia onde ficava o aeroporto, ele sabia... os procedimentos. Tem uma hora que ele descreve exatamente como o avião tinha que ficar. Ele fala que o avião tinha que ficar na posição como se fosse para pousar. Exato. Ele descreve exatamente a altitude que ele queria. Ele vendo de cima uma cidade que ele estava passando, ele sabia exatamente qual era a cidade, ele sabia exatamente o tempo que levava para chegar de um aeroporto para o outro. E isso ele conversando com a staff, né? Então ele foi muito bem preparado. Não pode ser ex-funcionário mesmo. Exatamente. Ele todos disseram, testemunhas depois, disseram que ele tinha um grande conhecimento. Tanto que os principais suspeitos que o FBI foi investigar depois do caso foram todas pessoas que tinham conhecimento com aeronáutica, né? Sejam militares ou até mesmo pilotos, staff, etc. Bom, aí ele entra no avião, tudo muito bem, tudo muito bom, sem levantar suspeita, pede uma bebida, pede uma soda, a aeromoça vai, traz pra ele pega um papelzinho, essa parte até é engraçada, que ele pega o papelzinho e entrega pra ela. A aeromoça achou que ele tava dando uma cantada nela, Felipe. Achou que ele tava dando o número pra ela, alguma coisa, tava dando uma cantada nela. Aí ela pega o papel e guarda, como se não fosse nada. Dali a pouco ele cutuca ela e fala: olha, lê o papel aí, porque eu tô com uma bomba aqui. Leia o papel. Felipe, o que estava escrito no papel? No papel tava já primeiramente pedindo pra uma pessoa ficar ao lado dele, né? Isso era muito comum, ouvintes. Isso já mostra um pouco de uma coisa que a gente vai comentando ao longo desse assalto aéreo, de que o D.B. Cooper, ele era... As pessoas que conversaram, interagiram com ele com um modo um cara muito cavalheiro, né? E com isso, ele, por exemplo, ele já pediu para uma pessoa ficar próxima a ele e entregou um bilhete também mostrando as demandas dele. Ele pedia, se não me engano, $200 mil em espécie, né, Nani? Sim. $200 mil em espécie. Ele pedia notas em notas de 20. Ele pedia 4 paraquedas também. E isso aqui explica. Aí vocês perguntam: peraí, mas que um cara só vai botar na lista de exigências 4 paraquedas? Isso aí tem uma explicação muito interessante, ouvintes, de que se ele pedisse um paraquedas só, se uma pessoa está pedindo paraquedas é porque ela pretende pular, né? Ela não pretende sair do avião. Então, quando as pessoas viram essa demanda, eles falam: esse cara vai querer pular do avião. Só que então, por que ele pediu 4 paraquedas? Porque se ele pedisse só um, por exemplo, as autoridades saberiam que esse paraquedas é para ele. Então, esse paraquedas poderia vir adulterado. Olha que interessante, isso eu não sabia não. Exato. Caramba, que interessante, cara. Ele sabendo que podiam sacanear o paraquedas, ele pediu 4 porque o povo achar que o povo do avião ia pular junto.
Exatamente. Aí ele pediu 4 paraquedas porque dessa forma, pedindo 4, seria, por exemplo, dando a entender que a tripulação do avião podia pular junto com ele. O pessoal, o piloto, o copiloto e a aeromoça. Então, eles não iam botar dentre esses 4 paraquedas algum sacaneado, porque os civis podiam pular junto com ele. Então, os 4 paraquedas, ele teria certeza de que viriam não adulterados. E na hora que ele foi mostrar para a aeromoça, né, que ele não estava de brincadeira, o que ele fez, ele abriu a maleta, né, depois que a moça leu o bilhete, ele abriu a maleta e a aeromoça ela viu uma série de tubos vermelhos interligados com o que ela descrevia ser uma bateria. E quando ela foi falar isso para os pilotos, eles levaram a sério porque eles pensaram que podia ser tubo de dinamite. E aí nesse bilhete estava justamente essas demandas: $200 mil em espécie, em notas de 20, caminhões para abastecimento. Isso é muito importante. Ele pediu para que, quando pousasse, depois desse trajeto, dessa viagem de meia hora, tivesse caminhões de abastecimento, porque ele ia pousar e já ia levantar voo para outro lugar com o dinheiro. E também que os 4 paraquedas fossem entregues para ele. Além disso, ele também pediu almoço pros pilotos. E ele deixou claro o tempo todo que ele não tinha a birra dele, não tinha nada a ver com os trabalhadores, não tinha nada a ver com os pilotos. Ele fez questão de pagar o que ele consumiu dentro do avião, as bebidas. Ele fez questão de pagar e devolver e dar a gorjeta ainda pra moça. As pessoas dizem com muita clareza que ele em momento algum ele gritou, em momento algum ele ficou agressivo, nada. Ele foi extremamente calmo, sereno. Cara, é muito foda essa história, Felipe. Realmente, esse cara é ímpar, cara. Ele não se exaltou, ele não levantou a voz, nada. Ele foi muito tranquilo. Entre as exigências dele, ele pediu o almoço dos pilotos. Aí, beleza. Fez as exigências. Eu quero 200 mil em nota de 20. Eu quero os 4 paraquedas, tal, o abastecimento do avião. E aí o avião desce. Ninguém, entre o pessoal que tava, entre os civis que estavam no avião, eles não sabiam que estavam sendo sequestrados. O piloto só disse que eles estavam com problemas técnicos e iam ter que descer. Uhum. E isso foi uma jogada de mestre por parte do Cooper, porque se ele causasse um pânico generalizado no avião, aí sim ele poderia correr isso, por exemplo, de tornar a coisa de uma proporção maior ainda. Porque imagina que a tripulação ali, não só a tripulação, mas os civis soubessem que estavam sendo tomados de refém, né? E assim instalar um pânico geral e ele podia arriscar até a situação ali sair do controle. O que você falou, Hernani, de que ele parecia muito calmo, de que ele agiu de todas formas com cavalheirismo, com muita educação, isso eu acho também que é porque ele tinha a situação toda sob total controle. Então ele não tinha necessidade de se exaltar, de se alterar, porque estava tudo indo de acordo com os planos dele, e ele tinha a certeza de que estava tudo dando certo, né? Ele já tinha tudo muito bem planejado. Então ele simplesmente estava seguindo com a coisa muito tranquilo. Bom, quando o avião desce, ele libera o pessoal para ir e fica só o piloto, o copiloto e, se não me engano, fica mais algumas aeromoças. O resto do povo ele libera, né? Isso aí, ele deixa, se não me engano, 2 aeromoças lá. Bom, esse pessoal é liberado e aí ele decide. Aí o avião é reabastecido. E uma coisa muito importante, Hernani, durante o abastecimento do avião, foi que ele pediu para a tripulação abaixar, por exemplo, tanto na frente do avião quanto dos lados, para abaixar as cortinas de todas as janelas do avião, para os franco-atiradores do FBI ou da polícia que estivessem lá no aeroporto e tentassem matar ele ou algo do tipo ali, não pudessem agir. Então, para que ele pudesse decolar sem nenhum problema. E ele fez esse dinheiro todo, ele não pegou de uma vez, né? Ele mandou a aeromoça fazer diversas viagens
E ir fazendo diversas viagens e trazendo de pouco em pouco dinheiro para dar tempo de quando a última remessa fosse entregue para ele, o avião já tivesse tempo de ter sido abastecido e ele pudesse decolar imediatamente. Foi tudo muito bem calculado, Hernani. Ô, Felipe, a questão do dinheiro, esse dinheiro foi todo rastreado, né? Ele foi fotografado e registrado. Como é que foi essa história que a polícia entregou o dinheiro para ele armado? Então, Hernani, toda cédula, né, ela tem o local de impressão e também tem o seu registro, né? Então dá para você rastrear as células para ele. Por exemplo, se o governo americano ali, a pessoa que pagou o resgate, né, porque ele exigiu $200 mil em resgate, se ele fizesse de forma que todas as cédulas fossem da mesma remessa, do mesmo local, todo o dinheiro, por exemplo, que fosse começar a surgir à medida que ele fosse gastando, poderia ser rastreado de volta para ele. Então imagina, digamos que ele tem o assalto bem sucedido, de repente ele vai lá e começa a gastar esse dinheiro. Aí as autoridades americanas, elas ficariam de olho, e quando começasse a aparecer em circulação essas notas específicas, eles poderiam então fazer o caminho reverso até chegar no D. Cooper de novo. Entendeu? Foi por isso que eles entregaram o dinheiro para ele, todos da mesma remessa. Com o número de série. Exatamente. Mas, ô Felipe, tem uma história, aí começam as coisas esquisitas. Esse dinheiro dele, com exceção de R$5.000, acharam 5 mil. Acharam. Com exceção disso, o resto do dinheiro não foi achado. Como é que o D.B. Cooper pode ter feito pra... Porque esse dinheiro não podia ser gasto nos Estados Unidos. Só se ele mandou pra fora, só se ele fez algum esquema de lavar esse dinheiro pra fora, porque esse dinheiro nunca mais foi achado, o dinheiro dessa remessa. Então, Hernani, aí a gente entra nas coisas nas teorias mais pra frente da história, né? De que, por exemplo, o dinheiro não foi gasto porque ele morreu. Isso aí a gente vai falar mais sobre quando a gente falar teorias, o método, né? O método de fuga dele. Tem diversas teorias. A teoria de que ele morreu, então ele não pôde gastar. De que ele, por exemplo, pode ter trocado esse dinheiro por outro. De alguma forma ele conseguiu trocar esse dinheiro. O fato é que realmente o que você falou é verdade. O dinheiro do D. Cooper, com o número de série específico que foi entregue a ele, não foi mais visto no mercado. Foram encontradas algumas cédulas só no local onde ele pousou. Onde ele pousou depois no método de fuga dele. Dinheiro esse que ele não levou junto com ele, aparentemente. Mas tem várias teorias sobre, né? A gente comenta mais sobre isso quando for falar do método de fuga. Bom, aí eu explico mais. O avião levanta voo, um caça começa a seguir o avião para acompanhar ele. Ele dá instruções bastante objetivas, que ele queria que o avião fosse na velocidade mínima possível. E ele pede, Felipe, que o avião fique naquela posição de quando ele vai para aterrissar, que é quando a traseira do avião fica mais abaixada, a ponta mais para cima e ele numa posição mais devagar. Inclusive isso envolve um posicionamento do flap, que ele pediu que colocasse o flap na posição de 15 graus, fosse abaixado em 15 graus, que aí ficava numa posição que o avião ele voa com a ponta de cima elevada e a traseira abaixada. Você entende isso? Ele vem, ele colocou o avião nessa posição e com o mínimo de velocidade possível que era. Ele coloca o avião nessa posição e manda todo mundo ir para a cabine e não sair de lá. Ele pediu pro avião ficar mais ou menos a uns 3.000 pés, né? Que não é a altitude de cruzeiro. Ele pediu para deliberadamente deixar o avião mais baixo possível para facilitar o salto. Porque o plano do D.B. Cooper, e daí veio os paraquedas, é que ele iria saltar do avião de paraquedas. E uma coisa muito importante, Hernani, que agora voltando para aquela questão que eu pedi para os ouvintes lembrar de por que ele ter entrado em um Boeing 727 ser importante, é que esse modelo desse avião, esse Boeing 727 que ele embarcou, é justamente o modelo que tem
essa traseira elevadiça, entendeu? Então é justamente o avião que ele poderia usar para pular de paraquedas especificamente dessa forma que ele falou pro piloto, entendeu? Só poderia ser feito nesse modelo de avião. Foi um negócio muito bem pensado, cara. Foi realmente... Chega a ser impressionante, cara. É coisa assim que se não fosse muito bem documentado, a gente acharia que é mentira. De tão surreal que é. Exatamente. Aí, ô Felipe, ele manda todo mundo ir pra cabine e ficar lá. Pra ficar lá dentro da cabine do piloto. Aí ele vai... inclusive, o piloto recebe a comunicação que o trem de pouso tinha aberto. Não é trem de pouso o nome, é a escada, né, do embarque. A escada de embarque ali. Que ela tinha sido aberta. Tanto é que o piloto interfona lá pro DB Cooper e fala assim: tá tudo. Você precisa de ajuda aí? Ele fala: não preciso. Ele abre aquilo e ele salta sem ninguém ver. Nem o caça que tava seguindo eles viu o momento onde ele pulou. E isso é outra coisa que gera mistério. Saber em qual lugar exato o DB Cooper pulou. Tem uma coisa importante que eu preciso falar. Diga. Quando o DB Cooper pede o paraquedas, a polícia, muito esperta, queria levar aquele paraquedas militar que na hora que ele saltasse, ele já aciona a cordinha e já abre. Aí ficaria fácil pro caça saber aonde ele caiu. Porque presta atenção, se ele pulasse se ele pula do avião e nesse exato momento abre o paraquedas, ia chamar muita atenção, ia ficar muito visível. O que ele fez? Ele mandou a polícia voltar e pegar o paraquedas comum, para civil. Por quê? Aqui que tá o pulo do gato. Ele salta da escada do avião, ele salta. E aí ele abre o paraquedas lá embaixo, quando já estava próximo de chegar. Ou seja, dessa forma ele não chamou atenção. Tanto isso é verdade, Felipe, que quando o avião pousa, o FBI cerca o avião achando que o DB Cooper ainda estava dentro do avião. Só que aí já não estava mais, foi lá, viram que estava tudo certo. Ninguém viu esse homem pular. Esse que foi a sacada dele. Exato, como o caça não deu a chamada de que ele tinha pulado, né? Eles acharam que talvez o DB Cooper tivesse pulado perto da pista de pouso onde o avião pousou. Porque o DB Cooper ele pediu para o avião fazer um rumo até a cidade do México, né? E durante esse trajeto estava muito chuvoso e com muitas trovoadas. E foi justamente nesse período que o DB Cooper lá, através do interfone, o piloto falou com ele, falou não, e que ele teria pulado. Mas o FBI, como o caça não viu o DB Cooper pulando, eles acharam que ele teria pulado perto da pista de pouso ou até talvez podia estar se escondendo dentro do avião, enganando o povo achando que ele tinha pulado. Mas por causa disso, Hernani, por causa das condições climáticas, uma das teorias mais presentes é que o DB Cooper de fato teria morrido. Porque justamente juntando essa parte dele ter feito um salto arriscado, em que ele teria que acionar um paraquedas civil em uma altitude muito baixa, justamente para não ser encontrado pelo caça, é acreditado que o DB Cooper de fato tenha morrido nesse pouso. Tá, vamos para a parte das teorias. Quais que são as teorias que existem hoje, por exemplo? A princípio, só para o ouvinte que não tá sabendo, o caso já foi encerrado, né? Só para explicar para o ouvinte. Exato. Que história é essa que fecharam o caso? Então, esse é um dos casos... se eu não me engano, acho que é o caso mais longo que ficou em aberto pela polícia dos Estados Unidos. Ele ficou mais ou menos por 4 décadas em aberto. Porque aí que vem a história. É acreditado, sim, até as pessoas que estavam investigando o Cooper na época disseram que a maior probabilidade foi de que ele tenha morrido durante o pouso. No entanto, o que acontece? Ele estava num trajeto até a cidade do México
E ele, no trajeto que ele pulou, né, que o piloto e a cabine diz que ele pulou, ele teria pulado em uma região de floresta, né? Uma região densa, com uma floresta muito densa. E nisso, por causa disso, no momento que ele caiu, justamente por causa da condição climática, do pouso arriscado, etc., ele disse que ele morreu. No entanto, quando o FBI revirou, eles passaram décadas revirando aquelas partes, isso a gente estava em 70, eles passaram até mais ou menos 2010, por aí, buscando aquela área, vendo o que podia ser encontrar por ali, pistas, qualquer coisa, eles não encontraram nenhum corpo. Entendeu? E isso foi um dos principais fatores para que as pessoas que fazem as teorias de que o D.B. Cooper tenha de fato conseguido sobreviver. Porque não foi encontrado na região inteira nenhum corpo, paraquedas, nada, absolutamente nada. Porque você concorda comigo, Hernani, que, por exemplo, se ele tivesse de fato, por exemplo, ter tido um pouso mal sucedido, o que teria acontecido por exemplo, o paraquedas teria se enroscado na árvore. Teria sinal. Exatamente, teria algum sinal, alguma coisa de que, seja do paraquedas, não precisa nem ter um corpo, digamos, mas um paraquedas, alguma coisa ali. Entendeu? Concordo. Mas tudo que foi encontrado naquela floresta, se você for ver, foram encontradas apenas 2 pistas em quatro décadas de investigação. Ali na floresta que ele pousou, foram encontradas 2 pistas. Que uma foi um caçador, isso lá pelos anos 2000, que ele encontrou um guia de pouso desse avião, desse Boeing 727. Ou seja, seria o guia de pouso, né? O guia de instruções de como funciona o avião, tudo, desse avião que o D.B. Cooper pousou, que ele pulou. Ou seja, esse guia teria pertencido ao D. Cooper. Perfeito? Só que ele só foi encontrado 3 décadas depois do caso. Tem a história da plaquinha também. Acharam uma plaquinha em 1978. O roubo aconteceu em 71. Acharam uma plaquinha em 78, que era a plaquinha que ficava na escada do Boeing. Acharam em 78 essa plaquinha. Perto do próximo ao aeroporto. Acharam essa plaquinha. E em 1980, uma criança de 8 anos, brincando, achou 5 mil reais do dinheiro com a numeração marcada. Esse dinheiro estava escondido lá. Tanto que tem uma teoria, do Cooper, né? Isso, tanto que tem uma teoria. Inclusive tem um pessoal que foi lá desenterrar. Eu vi isso aí. O History Channel mostrou um pessoal que tava desconfiado disso aí. Tem uma teoria que esse dinheiro tá enterrado lá na floresta, Felipe. Você já ouviu falar disso também? Já ouvi sim. E por que essa teoria toda, ouvintes? Porque o Cooper, ele não pegou o dinheiro, botou o dinheiro todo no lugar só. Você não consegue botar 200 mil dólares numa maleta só. Entendeu? Não é assim que funciona. Então, o que o Cooper fez, ele separou esse dinheiro em várias porções para poder carregar, né? Então, justamente, foi um desses malotes que a criança achou que continha 5 mil dólares, desse do Cooper, que ele encontrou. Só que aí vocês perguntam, beleza, encontraram 5 mil dólares, mas cadê os outros 195 mil? O que aconteceu? Cadê os outros malotes? E você tem que pensar que o pessoal está até hoje revirando essa área florestada, revirando, desenterrando, para ver se encontra o resto. Porque se fossem encontrados, se algum dia, por exemplo, digamos, encontrassem esses 200 mil, aí estaria a confirmação de que, ele, sei lá, aconteceu alguma coisa com o Cooper, não sei o que, pronto, não gastou o dinheiro, por isso que não apareceu no mercado. Mas tudo que temos hoje é que foram encontrados 5 mil dólares com o número de série que foi dado ao Cooper. Foram encontrados o guia de pouso, de instruções ali do avião e também essa parte da escada. Ou seja, o que nós temos até agora só confirmado é a confirmação de que o Cooper de fato pousou. Isso ele pousou. Só que o que não se sabe é se vivo ou morto. Encontraram dinheiro, encontraram um guia de pouso, encontraram tudo. Aí vocês perguntam, e o dinheiro? Deu para fazer alguma coisa com o dinheiro? Não deu para fazer nada com o dinheiro, não deu para procurar impressões digitais, nada, porque ele estava muito deteriorado. Se passaram 8 anos que o dinheiro estava lá, pegou muita chuva,
foi muito maltratado, então as cédulas estavam realmente muito danificadas. E aí justamente vem essas teorias de que algumas coisas apontam para o Cooper ter sobrevivido, como, por exemplo, ter encontrado o dinheiro enterrado, e tudo mais, e de que aí o próprio Cooper teria enterrado isso, e também de que não foi encontrado os outros $195 mil, nem qualquer tipo de destroço de paraquedas ou corpo ali pela área. E as outras teorias de que o Cooper teria morrido porque o dinheiro, nenhum do dinheiro apareceu, os outros 195 mil não apareceram. Esse dinheiro aí poderia ter sido enterrado pelo tempo, né? Pelo tempo que ficou, por 8 anos ali no chão da floresta. Pode ter sido soterrado naturalmente. Então são diversas teorias, Hernani, mas confirmado de se o Cooper está vivo ou está morto, absolutamente nada. Na verdade, a última pessoa que era a principal suspeita de ser o D. Cooper, eu não sei se você deu uma olhada sobre esse cara, Hernani. Vi sim. A pessoa que escreveu a biografia, não é biografia, teve uma pessoa, por conta própria, não é policial, tem uma pessoa, o Felipe Ouvintes, que escreveu um livro sobre o D.B. Cooper, um livro contando todos os detalhes da situação. E esse cara falou, o escritor deste livro, falou que ele tem 98% de certeza que o D.B. Cooper é esse senhorzinho que você tá falando aí. Qual que é o nome dele? Uhum. O nome dele é Sheridan Peterson. Em 2004, ele tinha 77 anos. E por que achavam que ele era o principal suspeito de ser o D. Cooper? Porque ele era um ex-marinheiro, militar, e ele era aficionado em paraquedismo. Sim. Ele tinha servido na Segunda Guerra Mundial e trabalhou como técnico da Boeing. E durante o assalto, as testemunhas disseram que o Cooper ele tinha entre 35 e 45. E o Peterson, no ano do assalto, ele tinha 44 anos. Então, tudo bate. Então, são muitas coincidências que podem mostrar essas relações, esses paralelos entre os dois. E o cara justamente que você disse que escreveu o livro, né, o Eric Willis, ele falou que estava 98% seguro de que esse Peterson, esse senhorzinho, era de fato o D. Cooper. Algumas coisas para ficar como reflexão. Quem fez isso sabia muito bem o que estava fazendo. Foi um ato de mestre. Ele sabia com muita precisão o que ele estava fazendo. Outra coisa, para fazer esse salto no escuro, sem roupa. Inclusive teve gente que falou que ele poderia ter morrido até de frio, Felipe. Para pular sem agasalho, sem uma roupa própria. No meio do nada. Fazer um pouso desse de paraquedas no meio da floresta, que é um salto difícil, bastante difícil. Ele tinha muito conhecimento do que ele estava fazendo. Outro fato que chama atenção é que o nome Dan Cooper pode ter sido tirado de uma revista em quadrinho francesa, chamada Dan Cooper também. Ou seja, bate novamente com a teoria de que é um ex-soldado, ex-membro das Forças Armadas. Porque... Exatamente. Essa revistinha ela era publicada só na França e no Canadá. Mas ela nunca chegou nos Estados Unidos. Olha que interessante. Esse Dan Cooper aí, pro contexto do ouvintes, ele era um paraquedista militar e era uma história em quadrinhos sobre esse personagem. E foi daí que o nosso D.B. Cooper tirou a inspiração para o nome falso. Então, por isso muitas pessoas assumem que ele era militar. E o interessante dele é isso, que ele não queria... Ele não pode ficar romantizando, né, o crime, mas o que chama atenção, e até os próprios americanos reconhecem isso, é que ele não queria fazer mal para as pessoas, ele não queria matar ninguém, ele não queria nada. Inclusive tem gente que alega, depois eu até queria saber a sua opinião, tem gente que alega que a bomba era falsa, não sei. Mas a questão, Felipe, ele não queria fazer mal, ele não queria agredir nada. Ele queria só tomar o dinheiro da Boeing. Aí por isso que volto a falar que tem uma teoria que diz que pode ter sido um ex-funcionário insatisfeito com a Boeing, porque por algum motivo insatisfeito com a empresa, e que resolveu dar o troco na empresa fazendo isso aí.
Por que isso, você pensa por disso isso aí? dizem que ele podia ser esse sujeito aí, né? Porque ele era ex-técnico da Boeing, né? Por isso Quais são dizem os que sinais podia que ser dão a ele. entender que é ele? Foram justamente esse, ele ser militar, ele ter muita experiência com paraquedismo, ele era muito experiente em saltos, e, o mais importante de tudo, ele era ex-técnico da Boeing, então ele tinha conhecimento do regimento interno da Boeing, de todas as aeronaves, né? E também essa questão toda de como o avião deveria se portar, deveria estar funcionando, tanto que ele deu instruções muito precisas para o piloto de como deveria estar o avião e as condições para que ele pudesse realizar o pouso, né? Então não basta você, por exemplo, só saber ter conhecimento sobre paraquedismo. Você tinha que ter um conhecimento muito grande sobre a aeronave que estava sendo pilotada. E por isso diziam que o cara ele tinha que, por exemplo, ou ser um técnico da Boeing ou alguma coisa relacionada à aeronáutica, ou um engenheiro militar, no mínimo que tivesse experiência com paraquedismo. E aí esse sujeito aqui, sendo militar, paraquedista, trabalhou na Marinha e que era ex-técnico da Boeing, ele cumpria todos esses requisitos. Bom, Felipe, conclusões finais. Acharam os 5 mil reais, foi só isso. Depois tentaram fazer um teste de DNA na gravata, não deu certo. Eles acharam a gravata acharam a gravata e acharam mais tipo uma agulha que usa pra segurar a gravata. Tentaram fazer um teste de DNA disso pra ver se conseguiu uma conclusão, não deu certo. O caso foi encerrado em 2016 como não resolvido. É o único caso de sequestro de avião não resolvido na história dos Estados Unidos. Acho muito difícil ter uma conclusão. Realmente, muito, muito difícil. E as últimas esperanças acabaram este ano. No mês de janeiro desse ano, morreu o rapaz aí, o Sheridan Peterson, que era o senhor que muitas pessoas alegavam que poderia ser ele. O próprio autor do livro dizia que tem 98% de certeza que é ele. Mas agora, muito difícil, porque agora que ele faleceu, acabou. São os últimos comentários sobre o caso e sobre o que você acha que aconteceu com o dinheiro, Felipe. Olha, então nós podemos ver que dentre os casos, né, você bem falou, né, Nani, não podemos ficar romantizando esses casos, Não. Até porque, querendo ou não, alguém se ferrou nessa história toda, e no caso foi a companhia aérea de quem ele tirou os $200 mil, né, Sim. Então esse dinheiro teve que sair de algum lugar, alguém saiu no prejuízo. No entanto, dentre os casos, né, não tem como, cara, que assim, gera fascínio. É impossível você não ficar fascinado por essa história toda. A forma como ele agia, né? Um gentleman, praticamente. Não buscando nenhum tipo de mal físico às pessoas. Não precisou levantar nem um pouquinho a sua voz para ter o que queria. Já estava tudo planejado. A forma como ele lidou com todas as variantes que surgiram no caminho. É como se realmente o cara já tivesse na ponta do lápis, absolutamente tudo que ele precisava e tudo que precisava ser feito para ele conseguir. E por isso, por causa dessas várias experiências que nós falamos aqui, de que já estava tudo planejado e ele conseguiu fazer dar certo, é que eu acredito que ele tenha sido bem sucedido no golpe, no assalto e tenha sobrevivido. Se fosse outra pessoa, sem esses fatos aqui que nós vimos, né? Eu acho que não seria capaz não, mas se tratando do The Cooper aqui, do que ele apresentou até agora pra gente, olha, cara, eu não ficaria nada surpreso se chegasse aí algum dia com o caso resolvido e ele tivesse vivido até agora, ou até mesmo fosse esse cara aí, entendeu? Até porque o The Cooper nunca... Apareceram várias pessoas dizendo ser o The Cooper, não sei o que, mais de 15 pessoas se entregaram pro FBI dizendo ser... Mas nenhum deles, todos eles foram inocentados e mandados embora porque foram inconsistentes os testemunhos, entre outras coisas, que não era possível ser o The Cooper. Então era um cara que realmente não sabemos para que ele queria o dinheiro, não sabemos qual era
o fim de jogo dele. Tudo que temos aí agora é uma puta de uma história, um puta de um assalto. E eu acho que ele realmente, assim, ele conseguiu sobreviver a tudo isso, Hernani. E você, o que você acha? Eu penso que pode sim ser ele, tanto é que depois participa de documentários da History Channel, ele se enrola lá na hora da entrevista. Eu penso que pode ser ele sim. Mas acho que nunca vai ser. Esse caso acho que nunca vai ser solucionado. Não acredito em solução. E realmente é um caso que vai ficar intrigante, né? A gente nunca vai saber o que de fato aconteceu, porque é muito interessante. Agora, o mais interessante é que ele sabia o que ele estava fazendo, ele não perdeu a calma. Ele ficou tranquilo, pegou a grana e vazou fora. É o mais interessante dessa história. Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Bom, Felipe, próximo gringo que nós temos que falar aqui é o gringo que ficou famoso aí no Brasil. É o Ronald Biggs. Como que começa a história desde o começo, Felipe, por favor? Como começa a história do Ronald Biggs? Então, esse Ronald Biggs a gente comentou um pouquinho no nosso último programa e os ouvintes aí, na leitura de e-mails, isso, e os ouvintes pediram para a gente comentar um pouco mais sobre. Esse Ronald Biggs, ouvintes, dando primeiro um geralzão. Esse cara ficou muito conhecido por ser um fugitivo britânico. Ele assaltou um trem postal lá na Inglaterra, conseguiu uma puta de uma grana e fugiu aqui para o Brasil e ficou aqui por umas boas décadas, constituindo família aqui no Brasil, tudo mais, e se entregando no final para a Inglaterra, mesmo sem presar, ele não foi expulso. Mesmo sem presar, ele se entregou lá. Até chegar aí, primeiramente, quem foi esse sujeito? O Ronald Biggs, ele é inglês, ele nasceu lá na Inglaterra e ele se alistou na Força Aérea Britânica, né? Isso pouco depois da Primeira Guerra Mundial. E ele foi expulso do exército por desonra em 49 por deserção. E com isso ele constituiu uma família na Inglaterra, ele se casou, ele teve 3 filhos. E, de repente, ele tinha sido preso durante esse período por alguns pequenos delitos. E foi aí que um dos colegas de cela dele, eles entraram em contato, e esse colega de cela sugeriu que eles poderiam realizar um assalto a um trem postal que ia passar por perto de onde eles estavam. E esse trem postal, eles suspeitavam que estava carregando mais ou menos umas 3 milhões de libras em espécie. E que isso hoje em dia daria hoje mais ou menos 13 milhões de reais. Isso em 1963. Isso em 1963. Então, ele juntou... Sabe o GTA, Hernani, que você monta uma equipe para fazer o golpe e tudo mais? Então, sei. Foi mais ou menos esse o esquema aqui. Ele juntou mais 15 pessoas, entendeu? Ele juntou um engenheiro, eu vou só falar os caras que ele juntou aqui um pouquinho. Ele juntou um engenheiro, um dono de boate, um advogado, um tesoureiro, um cabeleireiro, decorador, ex-paraquedista, florista, ex-pugilista, ex-piloto de corrida e apostador profissional, 15 pessoas além dele, para realizar esse assalto. E cada um com uma função específica dentro desse assalto. O que eles fizeram? Eles sabiam que esse trem ele ia passar em um dia específico ali pela estrada de ferro perto de Buckinghamshire. E o que eles fizeram? Eles compraram uma fazenda ali perto, e depois de assaltarem esse trem, eles utilizaram essa fazenda como um esconderijo para levar toda essa grana. O assalto de trem, ele se deu da seguinte maneira: os 15 sujeitos, eles invadiram o trem, né? Invadiram como? Eles invadiram o trem entrando nos vagões, né? Alguns deles entrando com o trem, dizem, já entrando com o trem já em movimento, né? Uhum. Porque teve um informante
é que avisou que o trem ia passar, informou o exato momento que o trem ia passar por lá onde eles estavam, né? Então eles embarcaram em dois Land Rovers e também um caminhão do exército e deixaram a fazenda que eles estavam usando como esconderijo e eles começaram a seguir esse trem. Então eles se posicionaram em alguns pontos que o trem iria passar e a ideia foi o seguinte: algumas pessoas iriam invadir esse trem, iriam soltar os vagões que o dinheiro estava e eles iam mudar a sinalização para que esses vagões soltos pegassem um desvio para ficar no local seguro deles tirarem toda a grana e voltarem com esses Land Rovers e esse caminhão do exército, conseguir transportar esse dinheiro todo para essa fazenda, Hernani. Foi um golpe muito bem executado, cara. Um golpe de mestre. Exato, foi um golpe de mestre. E eles conseguiram fazer isso, eles se instalaram depois nessa fazenda. Se hoje 2.600.000, se hoje já é dinheiro pra caralho, imagina naquela época. Exato, na cotação de hoje dá 3 milhões de reais, né? Imagina naquela época, cara. É muito dinheiro. Exatamente, cara. Então, esse assalto, ele ficou muito conhecido lá na Inglaterra, cara. Pra você ter uma ideia. Tomou proporções internacionais, não só na Inglaterra, mas ficou conhecido como os maiores assaltos a trem da história. E esse sujeito, o que me impressiona, esse Ronald Biggs, é que ele era acusado de pequenos delitos, ele era um pé rapado, entendeu, Hernani? Ele nunca tinha feito algo nessa escala, entendeu? Foi o primeiro grande golpe dele e por consequência, o primeiro grande golpe que se tornou um dos maiores golpes da história da Inglaterra e do mundo também, de assaltos a trem. Realmente o cara tinha bala na agulha, né, cara? E aí... Mas e aonde que foi que a casa dele caiu? Exato, e aí ele ficou então, ele dividiu o dinheiro, né, tudo, e no ano seguinte, e agora isso não fica claro, a forma que ele foi preso, se alguém delatou, mas fica subentendido que alguém os delatou, né, porque o Ronald Biggs, depois que o dinheiro foi dividido, tudo do esconderijo, eles voltaram para as vidas normais deles, né? Porque as pessoas que assaltaram o trem não foram as 15 pessoas juntas, entendeu, Hernani? Sei. Algumas poucas pessoas entraram no trem, soltaram os vagões e já tinham pessoas prontas em pontos pré-estabelecidos para cuidar dos vagões com a grana que ficaram para trás, entendeu? Então, o que eles fizeram? Fica aqui subentendido que eles foram de pouco em pouco encontrando todos os membros do golpe. Através desses membros que iam sendo presos, delatando os outros, chegaram em todos eles, nos 15. Chegaram até o Ronald Biggs, entendeu, Hernani? Certo. E foi aí, cara, justamente que ele foi preso, ele foi processado, condenado, e aí agora que vem a parte que entra o nosso criminoso internacional, via aqui para solos tupiniquins, que ele conseguiu fugir da prisão fazendo aquele clássico do cinema. Ele fez uma corda de pano, jogou por cima do muro foi mesmo. Fugiu. Ele pulou pelo muro, foi desse jeito mesmo. Como que a polícia nessa época era despreparada, hein, Felipe? Pelo amor de Deus, cara. Pô, cara, assim, a gente pensa, é Inglaterra, né? Não deve ser muito fácil escapar da prisão. Eu me pergunto quais os específicos que o cara conseguiu botar uma corda feita de pano por cima de um muro e escapar, né? Aqui diz que ele escapou sozinho, né? Mas a forma que ele fez para não ser detectado pelos guardas e conseguir escapar, cara, teve que ser um negócio muito bem bolado. Ou um vacilo muito grande por parte dos guardas. Porque ver alguém subir num muro não deve ser muito difícil, né? E aí, Hernani, essa parte aqui é interessante, que aí parece até filme do 007, né? Que quando ele saiu da prisão, ele pegou um passaporte falso e fugiu pra França primeiramente. E lá na França, ele pegou um passaporte falso e fez uma cirurgia plástica, cara. É isso que eu ia falar, ele fez uma cirurgia pra dar uma mudada, né? Ele também mudou de nome, ele não tava mais chamando Ronald Biggs. Ele arrumou um outro nome. Exatamente.
E, cara, o que me impressiona é que realmente tem, se eu não me engano, é um filme do 007 que tem um vilão que faz uma cirurgia plástica, não sei o que, pra não ser mais reconhecido, cara. Isso mesmo. Então, me pergunto até se os caras tirou daí a inspiração pra isso. Mas aí ele vai pra Paris, faz a cirurgia, mas ele não fica em Paris. O que acontece? Exatamente. Aí, 5 anos depois, né, de ter fugido da prisão, ele foi pra Paris. E aí, em 70, ele se mudou pra Austrália. E Só que aí só que aí a casa dele caiu, Felipe, porque ele foi trabalhar em televisão, cara. Ele deu muito, ele deixou o pé muito à disposição, né? Vamos colocar assim. Ele era cara de pau, cara. Cara de pau. Esse é o termo, cara de pau. Cara de pau. O cara era na época, porque passou 5 anos, mas ele ainda era um dos criminosos mais procurados do mundo. Ele vai justamente na Austrália, né, que faz parte da Commonwealth britânica, tudo, né? E trabalha em uma emissora de televisão, cara. É sacanagem, né? E aí o ouvinte pergunta, por que ele foi trabalhar na televisão? Porque antes de todo esse negócio do crime, ele trabalhava como marceneiro. Então ele conseguiu um emprego lá na Austrália como montador de cenário, montador de set lá para uma emissora de TV, entendeu? Então ele não trabalhava assim com questão de reportagem, de virar repórter, não, algo assim tão na mídia mesmo, mas ele trabalhava com a montagem de set. Mas foi aí, Hernani, que você respondeu a sua pergunta, a casa dele caiu. Porque um dos repórteres que estava justamente estudando sobre esse caso achou ele muito parecido com o cara do crime. E ele, investigando um pouco mais, descobriu que de fato o cara que trabalhava como montador de set era o próprio Ronald Biggs fugido. Quer dizer, entendeu? ele trabalhava numa emissora muito grande e aí ficou visado, vamos colocar assim. Exatamente. Um repórter que estava estudando o caso achou ele muito parecido e descobriu que ele de fato era o Ronald Biggs. Mas que cagada, né, cara? Cara. Mas assim, ele se expôs ao risco de trabalhar em emissora, né, cara? Lá tem repórter, jornalista, todo mundo que está familiarizado com o caso. E você tem que pensar, né, Hernani ouvintes, que o caso dele não era pequeno. Ele não assaltou uma padaria ali no bairro. Ele fez um dos maiores assaltos até da história. Então, mesmo com cirurgia plástica, todo mundo via a cara dele em todo lugar, né, Hernani? E ele era um dos chefes do crime, então ele não era peixe pequeno. Exato. E muito importante foi que, justamente quando o repórter reconheceu ele imediatamente vazou da Austrália e resolveu ir para o Brasil, para a América do Sul, tentando ficar o mais longe possível de qualquer coisa associada à Inglaterra e etc. E uma coisa muito importante que a gente vai comentar é que um dos motivos pelo qual ele escolheu o Brasil foi que o Brasil não tinha um acordo de extradição com a Inglaterra. Que é o seguinte, os países, quando se trata de refugiados internacionais, se esse país tiver um acordo de extradição com o país de origem, ele pode e irá legalmente extraditar um criminoso, entendeu? Só que, durante a ditadura militar, o Brasil não tinha um acordo de extradição com a Inglaterra. Então o Biggs sabia que quando ele chegasse no Brasil, se por algum motivo ou outro ele fosse descoberto, o Brasil não iria extraditá-lo para a Inglaterra. Ele disse que ele não sabia, mas você acha que já foi de caso pensado? Ele disse que não sabia, não. É muita coincidência você ir parar em um país que justamente ocorre de estar em um período que não tem acordo de extradição com a Inglaterra, né, cara? Okay. Eu acho. É ok. Você não acha, não, Hernani? É um argumento justo. Um argumento convincente. E aí, coisa importante foi que ele deixou a família inglesa dele inteira para trás. Lembrando que ele já era casado e tinha 3 filhos. Ele deixou toda a galera para trás e veio para o Brasil. Ele abandonou a família lá na Inglaterra e companhia, né? Ele abandonou todo mundo e foi parar aqui no Brasil. Bom, ele vem pro Rio de Janeiro, caipirinha, carnaval, festa. Ele conhece a Raimunda. Raimunda era dançarina de casa de clube noturno. Ele tem filhos com a Raimunda. Novamente ele dando bobeira no Rio de Janeiro. Um repórter da BBC
tava fazendo uma cobertura. Acho que era da NBC. Agora, eu não lembro se era da NBC ou se era da BBC. O repórter fazendo umas fotografias no rio. Acha aquele esquisito. Reconhece ele. E em pouco tempo aciona a Scotland Yard, que era a polícia de alta patente inglesa. A polícia identifica que era ele. Só que, como não havia um acordo de extradição Inglaterra-Brasil, não era possível. Aqui as pessoas dizem que existe uma coisa que é mal explicada. Dizem que não é porque o Brasil não queria colaborar, é porque para haver um acordo de extradição, a Inglaterra teria que mandar os presos políticos de lá para cá. E haviam, segundo o que consta, haviam muitos presos políticos que a Inglaterra não queria mandar de volta para o Brasil. É o que é falado. Então, por isso que não foi feito. Tanto não foi feito um acordo de extradição, tanto não foi feito, que o que foi feito foi uma troca. A Inglaterra aceitou fazer uma troca com o Brasil. Mandava o PC Farias, da campanha do Collor, mandava o PC Farias de volta pro Brasil. Era uma troca que eles iam fazer. Manda o PC Farias e o Brasil mandava o Michael Biggs, mandava o Ronnie Biggs pra Inglaterra, em troca. Foi uma troca que ia ser feita de interesses. E aí, enfim, o Ronald Biggs, ele vive no Brasil, ele manda fazer umas canecas, camisas com... Isso é uma coisa engraçada, né, cara? Diziam que ele aqui no Brasil era um bom vivan completo, e ele se fazia da fama dele pra ficar zoando a Inglaterra, e em vários pontos turísticos do Rio começou a vir caneca, começou a aparecer camisa, e não só isso, mas dizia que ele morava em um bom bairro, né? Eu até esqueci aqui o nome do bairro que ele morava, e ele ia almoçando e o povo podia pagar pra almoçar com ele e ele contar as histórias, né? Então, Diz que a casa dele virou uma espécie de museu também, Felipe. É mesmo? Você podia pagar pra visitar a casa dele, pra conhecer as coisas. Outra coisa que é necessário a gente dar uma certa atenção é que, por exemplo, isso é uma crítica, eu acho que a gente já fez aqui no programa. Por exemplo, o Jô Soares entrevistou ele, por exemplo. O Jô Soares já entrevistou também o Castor de Andrade. Olha, não vou ser hipócrita. Eu acho o Castor de Andrade massa? Acho bem legal. Como pessoa. Conduta não, mas como pessoa acho um cara massa. Agora, você não acha que pega mal, Felipe, ir lá no Jô Soares fazer a entrevista e dar risadinha? Porque eu roubei mesmo. Igual o Castor de Andrade lá. Porque lá tinha jogo do bicho mesmo e tal, e dando risada. Quer dizer, é uma forma, vamos colocar assim, é uma forma de debochar da justiça, né? Então, por exemplo, o Ronald Biggs, ele é igual o Felipe falou, ele vive como uma celebridade. E acho que essa era a grande questão, Hernani, de que ele fazia esse sucesso todo porque não estava debochando da justiça brasileira, né? A justiça brasileira já tinha dito que não tinha nada a ver com isso e que o Biggs ia ficar só sobre o que ele chamava de liberdade vigiada só. E que não ia haver extradição, mas ele ia ficar em liberdade vigiada. E aí, quando chamavam o Biggs, faziam canecas e tudo mais, o que eles estavam fazendo na realidade era justamente debochando de um país estrangeiro que não estava em muito bons termos na época, né? Porque a Inglaterra, outros, por exemplo, eles condenavam a ditadura brasileira, os atos, tortura, entre outras coisas. Havia muito disso. E aí muitos os brasileiros, entre outros, eles usavam justamente disso para também debochar, fazer uma gracinha com a Inglaterra, né? Então, o Biggs e Jô Soares, ter caneca, ter XYZ, é compreensível aqui no contexto da época. E não só isso, mas hoje é muito mais evidente, mas antigamente já tinha essa cultura entre aspas, dos memes, né? E aí o Ronald Biggs meio que virou um meme aí da década de 70 e 80 que ele passou aqui no Rio de Janeiro. Porque os caras começaram a fazer caneca, camisa, justamente zoando o governo inglês. Com uma menção importante, o Sex Pistols virou amigo do Ronald Biggs. A banda Sex Pistols, que eu gosto muito. Sim.
É se verdade. tornou. Inclusive o Ronald Biggs participa de um clipe do Sex Pistols. O Sex Pistols vem pro Brasil, gravam com ele, fazem um clipe com ele e porque o Sex Pistols tinha birra com o governo inglês. Então pega e grava com ele. Ou seja, ele vira, igual você falou, ele virou uma subcelebridade. Só que o status dele de subcelebridade foi acabando com o tempo, porque ele não gravava mais filme, não gravava mais nada. Com o tempo ele acabou padecendo, Felipe. Tanto é que chega num momento que dizem, eu não sei se é verdade, dizem que a saída dele do Brasil se deveu realmente à pobreza. Você acha que é isso ou não? Sim, é verdade, porque o Biggs ele não tinha ocupação aqui, né? Ele não, assim, ele podia trabalhar informalmente, mas ele era o Ronald Biggs, assim, o que ele vivia, ouvinte, isso é até bem explicado, ele vivia do povo indo lá comprar as coisas dele, e de ir lá, por exemplo, almoçar com ele, pagar para ouvir as histórias dele. Era disso que ele vivia, tanto que, e também dessas contribuições dele gravar documentário, ele gravou vocais, por exemplo, algumas músicas do Sex Pistols em um documentário deles. O ganha-pão dele era esse, esses trampos informais. E não só isso, mas tem até o caso curioso que a gente falou no início, do balão mágico, né? De que quando o filho dele, o Michael Biggs, fez o balão mágico e começou a carreira musical dele, parte do que o Michael Biggs ganhava ia para ajudar o pai dele. Então o Ronald Biggs começou a se sustentar também com o balão mágico, entendeu? Porque ele não tinha trabalho. Tem outra coisa importante que tem que ser falada. O sequestro. O Ronald Biggs foi sequestrado. A gente ia falar disso, né? É verdade. Você quer falar? Vamos falar agora. Um grupo tentando pegar um dinheiro do governo inglês decide sequestrar o Ronald Biggs e levar ele para Bahamas, onde tinha acordo de extradição. Só que não deu certo. Tanto é que foi nessa história do sequestro que o filho do Ronald Biggs ficou famoso. Porque viram ele desesperado que o pai dele tinha sido sequestrado e falaram assim, esse menino ele tem talento pra atuar e tal. E aí foi aí que ele entrou pro balão mágico. É curiosa a entrada, né? Que loucura, né, cara? E esse sequestro ele tá rodeado de teorias aí, porque disse que ele foi organizado por um grupo de mercenários, né? Que justamente queria fazer uma grana com o governo inglês. Sim. E aí o Biggs, o governo brasileiro, através de algumas brechas que tinham na lei na época, ele conseguiu, lá de Barbados, né, ele conseguiu voltar para o Brasil. Através de algumas brechas na lei, ele conseguiu voltar de Barbados para o Brasil sem problemas, depois desse sequestro, quando ele foi liberado. Mas o que o povo diz, Hernani, as teorias que tem, é de que esse grupo de mercenários, na realidade, teria sido uma operação secreta do governo britânico. Aí por que diz isso? Porque essa gangue de mercenários ela é liderada por um consultor de segurança inglês, que o nome dele é Patrick King. E no documentário que fizeram sobre esse sequestro, em que ele foi entrevistado, o líder da gangue do sequestro foi entrevistado, ele deixou a entender nesse documentário que o governo inglês teria tido alguma coisa a ver com isso, e que esse sequestro teria sido parte de uma operação generalizada com o envolvimento do governo britânico, entendeu, Hernani? E que eles iam receber uma recompensa por conseguir trazer o Biggs de volta do governo, que o governo teria encomendado tudo isso, entendeu? Entendi. Como se tivessem contratado vamos colocar Exato. assim, porque o governo ele não pode mandar militares para ir atrás do Ronald Biggs, né? Ele não pode mandar militares britânicos. Então, o que ele teria feito? O governo teria contratado mercenários, terceiros, independentes, para pegar o Biggs e trazer de volta. Bom, aí, Felipe, dizem que ele estava numa situação muito ruim, ele já tinha sofrido infarto e mais de um derrame. Exato. E diz que a situação dele no Brasil estava muito precária. Em 2001, ouvintes, isso aí foi uma coisa muito curiosa. Em 2001, ele declarou ao jornal inglês, o The Sun, que ele estava disposto a voltar para a Inglaterra para pagar pelos crimes dele. Porque no momento que o Biggs pisasse na Inglaterra, ele seria preso. Ele não tinha dúvida disso. Então, o que ele fez? Ele declarou para o jornal que ele queria voltar
e falou que se esse jornal custeasse a viagem dele para a Inglaterra, né, tudo mais, ele voltaria para a Inglaterra para ser preso, para pagar pelos crimes, seja por arrependimento ou o que quer que seja. Não fica muito claro o motivo dele, por que ele quis voltar para a Inglaterra do nada, assim. Pode ter sido alguma coisa que aconteceu aqui no Brasil, que ele simplesmente quis voltar para a Inglaterra, cansou de fugir, ele já estava bem. Ele já era um senhor idoso, né? Você tem que pensar, ouvinte, que o sujeito ele nasceu em 29. Ele já estava com seus 72 anos de idade. Então ele já era um senhor. E esse jornal, o The Sun, ele fretou um jato para o Biggs, em troca de exclusividade nessa reportagem toda, e acompanhou ele para a Inglaterra. No momento que o Biggs pisou na Inglaterra, ele foi preso, tudo mais. Só que o problema foi que, enquanto ele estava lá na Inglaterra, ele estava preso, ele teve 2 ataques cardíacos e também teve alguns derrames. Então o cara estava realmente nas últimas. E por causa disso, eles fizeram diversos apelos e também petição de soltura por causa do estado de saúde dele. Só que todas essas foram negadas. Mas, em 2008, o Biggs ele cumpriu 1/3 da pena dele de 30 anos, né? E por isso ele teria direito a uma liberdade condicional. E aí, juntando isso aos fatores de saúde, o ministro da Justiça britânico ele decidiu conceder liberdade a Biggs. Mas a primeira vez não aceitou porque... Não, isso aí foi em 2009, porque a primeira vez que ele pediu foi negado porque alegaram que ele não estava arrependido. Você viu essa? No dia 1º de julho, né? Alegaram que ele não podia sair porque ele não estava arrependido. Eu imagino que ele devia estar tirando sarro na cadeia, né? Cara, assim, um cara que entra na onda, pega a caneca, camisa lá, zoando tudo, vai no Jô Soares e dá risada de tudo, eu acho bem a caráter isso aí. Mas, pô, isso aí é foda, né, cara? O sujeito, ele teve 2 ataques cardíacos na prisão, ele teve alguns derrames lá, e não sei nem mais se ele tava... Se era a mesma pessoa, né? Porque, pô, derrame é foda, acaba com o sujeito. E aí o cara pede a soltura, né? Até pra pelo menos, sei lá, morrer em casa. Acho que essa era a intenção, porque depois de 2 ataques cardíacos e alguns derrames, o cara já tá muito debilitado. E aí o ministro de Justiça fala assim, não, você não parece estar arrependido, volta lá pro castigo. Porra. Foi isso mesmo. Isso aí foi foda. Felipe, Michael Biggs vive numa casa de idosos ele até morreu. o ano de 2013. Ele morreu. E aí em 2013 ele falece. No velório tava o filho dele, Michael Biggs, os gangsters Dave Courtney e Fred Foreman, e ele foi enterrado com a bandeira do Brasil e com a bandeira da Inglaterra. O que você achou sobre o fim de vida dele? Você acha que ele teve dignidade? Você acha que o povo passou muita mão? Você acha que ele tinha que ter sido mais punido? O que você pensa disso aí? É meio complicado, né, falar isso, porque ele roubou esse trem postal, isso foi na década de 60, 63, né? E passados esses 50 anos, ele meio que viveu como uma subcelebridade. Ele nem parecia que tinha cometido um crime durante essa época toda, né? Não. O cara vivia como um bom vivant aqui no Brasil, como uma subcelebridade. Então, quando ele voltou para a Inglaterra, ele realmente voltou como um criminoso, para pagar tudo. E o que mais me chamou a atenção nisso foi justamente essa decisão dele voltar para a Inglaterra, porque ele não tinha nenhum motivo para voltar, né, cara? Ele poderia ter ficado aqui por mais tempo. Mas então por que será que ele fez isso? Exato, aí que não fica muito claro. Eu não sei se, por exemplo, estavam próximos de fazer algum acordo de extradição ou alguma coisa do tipo na época, porque a ditadura militar já tinha acabado, né? Então, os novos governos. Só que aqui fala que, por exemplo, em 91 ele estava gravando coisa para uma banda alemã de punk, Carnival in Rio. Ele estava gravando coisa ainda aqui no Brasil, entendeu? Então, isso em 91, depois da redemocratização. Então, assim, eu acho que ainda não estava saindo um acordo de extradição, porque senão ele já tinha sido mandado embora. E aqui fala que a decisão dele voltar em 2001
foi dele. O acordo não teve nada a ver com acordo de extradição, com troca, absolutamente nada. Então eu acho que foi realmente algo da consciência dele, ou o que quer que seja. Pode ser também a ver com a família dele aqui na Inglaterra, né? Não sei. Porque lembrando, ele tinha uma família na Inglaterra, né? Uma mulher e 3 filhos, sendo que um dos filhos dele morreu em um acidente de carro. Isso na década de 70, sim, logo quando 80. ele sai logo quando ele sai da Austrália, porque ele abandona mulher e filho. E aí a criança faleceu com 10 anos, faleceu de um acidente de carro. Isso aconteceu mesmo. Exatamente. Então pode ser vários dos motivos pelos quais ele quis voltar, mas essa decisão dele retornar e pagar pelos crimes dele, ainda mais que ele já tinha 72 anos de idade, para mim foi uma coisa realmente muito nobre, independente do que ele tenha feito. E, cara, ele pagou em peso pelo que ele fez, porque, pô, o cara na prisão teve 2 ataques cardíacos, teve derrame, teve os caralho, o cara praticamente morreu na prisão, né, Hernani? Então acho que ele pagou, sim. Pagou bem, né? Ele foi bem pago. E morreu numa casa de velhos. Então acho que eu admiro essa decisão dele. E pra mim, ele pagou o que deveria ter pago, sim. Bom, é isso aí, Felipe. É isso aí, ouvintes. Falou! Na boca do crime.